Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, verso 22. Diz: não é este o filho de José? Aí fica difícil. Aí você me pergunta, mas difícil o quê? O que você está falando aí? Eu vou explicar. Este episódio está registrado, esse episódio da história de Jesus Cristo está registrado no capítulo 4 de Lucas, do versículo 16 até o 30 está o episódio todo escrito. Isso ocorreu, essa expressão, não é este o filho de José? Ele aconteceu no momento em que Jesus, que estava morando em Cafarnaum, foi visitar a terra dele, que era Nazaré. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e depois mudou-se para Cafarnaum, alugou uma casa e lá, daí ele exerceu o seu ministério. Esse episódio aqui mostra um dia em que Jesus foi para Nazaré. E como era de costume, no sábado, ele foi para a sinagoga. E lá foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele leu justamente ali por volta do capítulo 11, onde a Bíblia fala sobre a missão, a vocação e o trabalho do Messias, do ungido de Deus. Então, Jesus pegou o livro, leu, e havendo terminado de ler, ele foi e se assentou, onde estava escrito que ele dizia assim no verso 18, você vai ver: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Havendo lido, ele sentou e o pessoal ficou tudo olhando para ele, esperando alguma coisa, porque ele já havia lido, e quando ele lia, quando Jesus falava alguma coisa, a unção de Deus tomava conta daquele lugar. E eles estavam maravilhados pelas palavras que ele pregava, pelos ensinamentos que ele passava para a multidão. E foi nesse inteirinho que as pessoas começaram a cogitar: mas não é esse o filho de José? Mas o que nós vamos nos surpreender é que estes mesmos que estão falando, é esse aí o filho de José? Ou seja, eles não estão acreditando que ele é o filho de Deus. Ou você crê que Jesus é filho de Deus e que o Espírito Santo está sobre ele e o ungiu para realizar uma grande obra, e cuja obra ele realizou? Ou você crê nisso e recebe os milagres, ou você não crê nisso e não recebe nada. Porque o mesmo profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 53, ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, quem creu na pregação de Isaías que viria o Messias? E a quem o braço de Deus, a mão de Deus se manifestou? Ela só pode se manifestar para quem crê. Porque quem não crê não recebe. Quem acreditar que ele é filho de José, não vai receber nada. E isso parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que eles chamam ele de filho de José, eles estão querendo que ele realiza o mesmo milagre, os mesmos milagres que ele realizara em Cafarnaum. Porque Jesus leu a mente deles, o pensamento deles. Jesus diz, com certeza, no versículo 23, Jesus fala: me diriam esse provérbio: médico, cure a ti mesmo. Cure-te, médico. Por que você não opera aqui na tua cidade de Nazaré o que você operou lá em Cafarnaum? Só que quando você vai ver
Cafarnaum, como Cafarnaum tratava com Jesus, como Cafarnaum via Jesus, a visão que os de Cafarnaum tinham a respeito de Jesus, o respeito que os de Cafarnaum tinham por Jesus, você vê que é bem diferente do respeito e da visão daqueles que eram de Nazaré. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Marcos capítulo 2, vai mostrar um episódio em Cafarnaum. Que Jesus chegou na casa dele, diz a Bíblia, e logo soube-se que ele estava em casa, e logo afluíram para ali numerosa multidão. E chegou tanta gente que nem junto à porta cabiam. E se você for lendo esse texto, você vai ver que os escribas, os fariseus já tinham chegado primeiro do que o povo, porque depois chega alguém com um homem necessitado, numa cama, um paralítico, e quando os 4 amigos trouxeram um paralítico numa maca, não puderam entrar, mas os escribas e os fariseus já estavam lá dentro. Então a porta da casa de Jesus em Cafarnaum estava aberta para todo mundo. E se levaram para Jesus um paralítico, é porque a visão que eles tinham de Jesus era que Jesus era filho de Deus. Não como muitos de Nazaré que acreditavam que Jesus era filho de José. Então, aqui fica diferente. Ou nós cremos que existe um projeto de Deus para restaurar, para curar, para libertar, para salvar o homem, ou não acreditamos. Se não acreditamos, não devemos exigir que as tais curas aconteçam em nossa vida. Quem não acredita não pode receber o milagre. Então, já nos dias de Jesus, pessoas já estavam criticando Jesus destes termos. Ué, se você cura mesmo, você diz que é curandeiro, você curou o paralítico lá no capítulo 2 de Marcos, que dizem que você curou um paralítico, por que você não cura aqui? Cadê o pastor de Nazaré? Cadê? Eu quero ver o pastor de Nazaré curar aqui. Jesus enfrentou isso também. Isso é bem, né? Esse tipo de conversa é uma conversa bem comum em nossos dias. Não é? Cadê os pastores para curar coronas? Cadê? Desse jeito. Pessoas não crêem que o pastor é ungido de Deus, não crêem que Deus pode usar um ser humano, não acreditam. Mas na hora de criticar, fala com a boca doce. Por que você não cura aqui em Nazaré? Então, se você mesmo é o médico, cura aqui mesmo. E Jesus leu isso na mente deles. Jesus disse, com certeza me diriam esse provérbio, médico, cura aqui mesmo. Por que você não cura aqui igual curou lá? Mas como que ele vai curar? Estão chamando ele de filho de José? Se não tiver fé, não é possível cura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Então é preciso acreditar. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Para quem crê, quem acredita. A Bíblia, lá no livro do Apocalipse, em vários lugares, fala que nos últimos dias viriam pandemias, viriam doenças, viriam tribulações, fome, peste, terremoto, doenças. A Bíblia diz isso. A Bíblia não diz que quando viessem essas coisas, os pastores iam curar todo mundo, os pastores iam espantar o vírus, iam espantar a violência, espantar a guerra. Não, não tem como fazer isso. Não tem como. Isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Então, se é cumprimento da palavra de Deus, como nós vamos orar para parar o vírus em todo lugar? Não tem jeito. Aí você diz, mas diz que cura, por que vocês não curam também? Diz que cura tudo, por que não cura isso? Não tem jeito, filho. É preciso assimilar não só a coisa chamada cura, porque a Bíblia fala aqui, onde nós lemos, que ele ia proclamar a libertação, apregoar o ano aceitável, declarar a libertação. Então, isso são palavras. Então, o Evangelho não é só cura, manifestação de cura. O Evangelho se resume em palavras, cujas quais nós temos que entender e obedecer.
O apóstolo Paulo, certa vez, orou, porque ele estava com uma dor muito forte. Ele chamou de espinho na carne e pediu, orou 3 vezes para Deus tirar aquela doença dele. Sabe o que Deus falou para ele? Não, não vou tirar. Porque minha graça te basta. Em Deuteronômio 8, está escrito que Deus levou o povo para o deserto para fazer o povo passar necessidade, para humilhar o povo, para fazer eles ter fome. Sabe qual era o objetivo de Deus? Para mostrar para o povo o que eles tinham no coração. É nessas horas de tribulação que as pessoas começam a abrir a boca e falar o que tem dentro do coração. Cadê os crentes, Bagurai? Cadê o pastor? Cadê o povo do dízimo? É nessa hora que sai tudo do coraçãozinho e Deus lá do céu está olhando, está analisando tudo o que falamos e até o que pensamos. Deus está olhando, Deus está nos provando através das tribulações, provando a todos, tanto os cristãos quanto os que não são cristãos. Então vamos ficar espertos, não vamos querer dar uma de brabinho, cadê não sei o quê? Porque eu acho estranho uma coisa, para terminar, as pessoas falam assim de uma maneira tão arrogante, né? Tão assim, tipo macho alfa, cadê os pastores aqui, pau? Mas com respeito aos líderes muçulmanos, ninguém fala nada. Os machos alfas abaixam a bola, não fala nada, nem pensam em falar, não é? Por que será?